Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro. Veja os destaques da edição de hoje. Polícia faz nova operação de combate ao abuso sexual infantil e homem é preso em São José dos Campos. Deslizamento de terra interdita imóveis em Monteiro Lobato. Na semana do Carnaval, a gente te mostra como se arrumar em casa e sem gastar muito. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Moradores de Guaratinguetá ficaram sem água hoje e sabe por quê? Porque criminosos furtaram cabos elétricos de uma unidade de captação. Jefferson Santos conversa com a gente agora sobre esse assunto. Jefferson, boa noite para você. A gente tinha informação pela manhã de que a situação seria normalizada ao longo do dia. São agora 6h31. Situação normalizada ou ainda não? Oi, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem agora. Por enquanto, ainda não, pelo menos não de forma completa, né, total. Isso porque, de acordo com a SAEG, que é a companhia que é responsável pelo fornecimento de água na cidade, disse que nesse momento ela conseguiu, né, as equipes conseguiram recuperar todas as bombas do sistema de água e que as equipes então agora estão trabalhando para que os reservatórios consigam aí recuperar os níveis de água para que haja então esse retorno total para a população de Guaratinguetá. A SAEG reforçou, Marcela, que o abastecimento deve acontecer de forma gradual, então por enquanto os moradores, né, de alguns bairros, pode ser que eles ainda sintam então essa falta de água em suas torneiras, em suas casas. Então, portanto, não há ainda uma previsão concreta para que esse abastecimento ocorra de forma total na cidade. E lembrando, Marcela, que esse furto de cabo aconteceu na madrugada de hoje na estação Eta Chavantes e por conta disso, então, toda a cidade foi afetada com a interrupção do fornecimento de água no município. Marcela. Obrigada, Jefferson. Claro que a gente continua acompanhando essa história. Hoje teve operação da Polícia Federal no trecho Rio-São Paulo. O objetivo é o combate ao tráfico de drogas. Quem conversa com a gente ao vivo sobre esse assunto e traz todas as informações sobre essa operação é a Beatriz Plaça. Oi, Bia, boa noite para você. Marcela, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Essa mega operação ganhou o nome de Quilômetro 36 para prender os suspeitos, uma quadrilha suspeita de transportar drogas aqui de São Paulo até o sul do Rio de Janeiro. A polícia contou para a gente que as investigações começaram lá em 2024, quando uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela polícia, inclusive a Polícia Rodoviária Federal de Lavrinhas, aqui da nossa região. A Polícia Federal contou pra gente que esse grupo tinha uma tática. Eles utilizavam a rodovia dos tropeiros, a SP-68, para cometer esse crime, esse transporte, e assim não passar por nenhuma fiscalização da rodovia Presidente Dutra. Essa quadrilha também é suspeita de lavar dinheiro usando empresas de fachada. Essa mega operação contou com mais de 60 policiais que cumpriram 11 mandados de busca e 3 mandados de prisão em várias cidades. Caso haja a confirmação da participação desses investigados, eles podem cumprir até 35 anos de prisão. Eu volto no estúdio com você. Bia, obrigada pelas informações. Eu estou acompanhando, claro, esse caso que você passou, mas está me chamando a atenção um cenário que está atrás de você. Eu sei que você está numa passarela ali perto da Dutra e eu estou vendo que o trânsito está carregado nos dois sentidos, né? Onde que você está exatamente? Porque assim a gente já aproveita e já passa informações das estradas, já que o trânsito atrás de você está chamando bem a atenção. Que trecho que você está? Essa aqui é a passarela, né, da Marginal aqui em São José dos Campos, quilômetro 152, e realmente está bastante carregado. O pessoal sai do serviço agora, né, Marcela? Sentido Rio de Janeiro, como sempre, tem muito movimento por causa das obras na rodovia Presidente Dutra. E agora São Paulo está tranquilo, então para quem vai ali sentido Jacareí, pode respirar um pouquinho, pelo menos aqui no trecho de São José dos Campos, né? De outras cidades ali no trecho de Taubaté
Taubaté, no quilômetro 112, normalmente sempre tem bastante trânsito por causa do grande movimento, o pessoal está saindo do trabalho também, então o pessoal tem que ficar atento, né, Marcela, nesse horário. Eu volto com você no estúdio. Com certeza. Bia, muito obrigada, viu, pela sua dupla participação, dupla informação. Obrigada, um beijo para você. A Bia falou de uma operação da Polícia Federal e teve uma outra operação também da Polícia Federal aqui na nossa região. Um homem foi preso em São José dos Campos por armazenar conteúdo sexual infantil. Essa não é a primeira operação essa semana sobre esse assunto. Sobre a operação de hoje, quem traz as informações é a Isabela Tostes. Oi, Isa, boa noite para você. Oi, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse homem que foi preso, ele armazenava diversas imagens contendo um material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. As investigações começaram depois que o Grupo de Repressão contra Crimes Cibernéticos da Polícia Federal identificou que esse homem, em 2022 e 2023, baixou e compartilhou quase 200 arquivos contendo esses abusos. A polícia também apreendeu diversos materiais que vão passar por uma análise pericial para que possa aprofundar mais as investigações. Essa não é a primeira prisão, como você bem disse, e essa prisão também faz parte da Operação Guardiões da Esperança, que tem como objetivo combater esses crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E com mais esse caso, a Polícia Federal reforçou mais uma vez o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de orientar e controlar ali, o uso das crianças no ambiente virtual, sempre orientando quanto aos riscos e contra também esse contato com pessoas estranhas na internet. Eu volto com você no estúdio. Isa, obrigada pelas informações. Não foi a primeira prisão essa semana e sabe o que me dói muito? Não vai ser a última. E me dói não porque a polícia está em ação. Isso eu quero mais é que esteja todos os dias, todas as horas. E eu faço questão de noticiar isso porque isso precisa ser dito. O que me deixa triste em saber que não vai ser a última é porque tem homens nojentos que continuam usando crianças para esse tipo de coisa. Isso é nojento, isso é perigoso, isso é surreal. Até quando? É desesperador ver o risco que as crianças e os adolescentes estão correndo porque não saem do celular, porque não saem da internet. Tem muita gente perigosa na internet. Por favor, pais, avós, tios que estão me assistindo agora, não interpretem essa notícia como mais um caso. Não, o próximo pode ser o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. Até me arrepia porque eu também sou mãe. Por favor, vamos ficar todos muito atentos e incentivar que a polícia trabalhe cada vez mais para prender e que a justiça deixe preso quem faça isso. Porque não adianta a polícia pegar e depois a justiça soltar. A gente precisa forçar uma situação dessa para, quem sabe, esse crime nojento diminuir. Vamos todo mundo fazer cada um a sua parte, claro, para a gente tentar evitar crimes assim, porque causam um trauma difícil de esquecer nas crianças e nos adolescentes que são vítimas de situações assim. Ainda falando sobre polícia, a Polícia Civil apresentou hoje índices sobre a criminalidade aqui na região do Vale do Paraíba. Autoridades ligadas à segurança pública estiveram reunidas na sede do DENITER-1 em São José dos Campos. O encontro entre policiais civis, militares e a polícia científica foi para apresentar os números da criminalidade em toda a região do Vale do Paraíba em 2025. Percentualmente, o crime que apresentou maior redução foi o latrocínio, com a diminuição de 46,67%, seguido por roubo, com a queda de 27,49%. Em todos os crimes analisados na região, apenas 2 apresentaram alta: o furto de veículos e os estupros. Segundo os policiais, a motivação da denúncia desses crimes pode ter sido o grande responsável por esse aumento. Nós temos uma subnotificação enorme dos casos de estupro. Por vezes, 1 mês, 6 meses, 1 ano, década, que ele não é denunciado. E às vezes, porque a vítima não é encorajada ou tem algum tipo de problema, vergonha de fazer a denúncia. Porque acontece, na sua maioria, dentro do âmbito familiar, por conhecidos, por pessoas que frequentam aquela localidade. Então, podemos também acreditar esse aumento, da possibilidade da vítima se sentir mais segura
em fazer a denúncia. Outro ponto abordado foi o alto índice de homicídios esclarecidos, com 69,55% dos casos. E todos os órgãos do Estado de São Paulo, da segurança pública, eles atuam. Qualquer falha, qualquer uma das etapas, compromete aquele 70% de esclarecimento. Tá? Aquele 70% de crescimento é resultado da integração de tudo isso. No ano passado, 10.300 criminosos foram presos, sendo que 75% deles já tinham antecedentes criminais. O Coronel Alves, da Polícia Militar, reforça que os índices da região permanecem como um dos mais altos do estado por características específicas. A região vem já de anos, com problemas crônicos. Primeiro, divisas entre grandes estados. É um fluxo muito grande de veículos e um eixo rodoviário muito grande. Passagens de diversas situações aqui pela nossa região. Isso tudo impacta. Mas o que a gente olha aqui, principalmente os crimes de homicídio, que é importante frisar, eles têm muita origem, como foi falado, de vingança. É um ciclo vicioso, muito ruim, que precisa ser quebrado. Isso só se quebra com a permanência desse marginal, quando condenado dentro do sistema prisional. Então, o retorno dele às ruas, de forma muito breve, gera nova ocorrência de homicídio. A região tinha números muito altos, vem caindo de forma gradativa e consistente, O que a gente precisa ter são medidas que sedimente essas quedas, Quais são essas medidas? Medidas perenes. Hoje, investimento em tecnologia, integração entre as forças de segurança e os municípios, Então, Estado, município, o Poder Legislativo, Executivo, Municipal, para que isso daí continue acontecendo essas quedas. Hoje teve uma operação aqui em São José dos Campos para levar conscientização para os motoristas sobre o risco de dirigir embriagado. Eu sei que, teoricamente, todo mundo sabe sobre essa proibição, mas na prática a gente sabe que muitos motoristas ignoram o risco e dirigem mesmo depois de beber. Não é falta de informação, mas mesmo assim é importante levar conscientização, ainda mais nesse período que antecede o carnaval. Álcool e volante são duas coisas que realmente não combinam, e foi pensando nisso que esse pessoal todo se organizou para fazer essa ação que aconteceu em São José dos Campos, aqui no Anel Viário. Eles colocaram esse carro todo quebrado, como se realmente tivesse sofrido um acidente por causa do álcool. Vou conversar agora com o Ademir, da Rio SP, concessionária que administra a Presidente Dutra, já está aqui ao meu lado também. Me fala um pouquinho como é que está sendo essa ação aqui de hoje. Amanhã tem mais. O importante aqui é conscientizar os motoristas, é isso? Sobre a questão de se programar, se planejar para sair nesses feriados prolongados. E aqui uma ação educativa em conjunto com a Mobilidade Urbana de São José dos Campos, com o Detran de São José dos Campos, onde a gente aborda os motoristas e convida eles para fazer o uso aqui do nosso óculos de simulação de embriaguez e também para utilizar o nosso bafômetro descartável, onde faz esse convite e após ele utilizar o óculos, ele leva para casa o bafômetro descartável. Porque durante alguma brincadeira lá onde ele estiver em alguma festa, ele consegue eleger o motorista rodada e entregar o bafômetro descartável para que esse motorista realize o teste do bafômetro. E tudo isso para conscientizar o motorista que for dirigir que ele não beba, não faça o uso de bebida alcoólica. E sim, coloque alguém que não fez o uso de bebida para dirigir o seu veículo. E principalmente também que ele planeje aí as suas festas, sua viagem, que faça a revisão do veículo, que cheque pneu, condição de sinalização, limpador de para-brisa. A gente está numa época que chove quase que diariamente, então o motorista ele tem que planejar a sua viagem, preparar o seu veículo e chegar no destino e retornar com segurança para ele e para os demais motoristas. E amanhã tem mais campanha. Amanhã tem mais, a gente vai fazer uma visita em alguns bares do município aqui de São José dos Campos, fazendo essa brincadeira, levando o bafômetro descartável e chamando esses motoristas, as pessoas, para que venham junto com a segurança viária. Então aqui, agora você sabe como uma garrafa interfere no trânsito, porque é isso, se você beber álcool, isso aqui pode acontecer, que é o que ninguém quer, não é verdade? De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Um adolescente desapareceu no mar em São Sebastião. Os bombeiros estão fazendo buscas e, a partir de agora, também devem procurá-lo em praias vizinhas.
O grupamento marítimo do Litoral Norte entrou no segundo dia de buscas pelo adolescente de 15 anos que desapareceu após se afogar na praia do Juqueí, em São Sebastião. Segundo o registro policial, o desaparecimento aconteceu por volta das 11h30 da última segunda-feira, depois que o adolescente entrou no mar com um primo e um amigo. O trio acabou surpreendido pela força da maré e foi puxado pela correnteza. Banhistas que estavam no local ouviram os pedidos de socorro e conseguiram retirar 2 dos jovens que estavam na água. Mas o adolescente, identificado como Rick Silva dos Santos, não conseguiu retornar à superfície e desapareceu no mar. O irmão do adolescente disse que as buscas estão sendo feitas pelos bombeiros em conjunto com a própria família. Ele veio para cá semana passada em viagem com a mãe do amigo e estava a família do amigo dele todas aqui. E os 3 acabaram se prendendo, na correnteza do mar. Os 2 conseguiram sair, mas o meu irmão infelizmente não conseguiu sair porque não conseguiu nadar. O Corpo de Bombeiros está ajudando sim, claro. Porém está faltando muita informação, ficarem dando muito apoio, E falta um pouco mais, assim, a gente quer ver mais, a gente precisa de mais, porque as buscas não podem cessar, a gente ainda não encontrou meu irmão, a gente está muito preocupado. Eu queria até que meus pais estivessem aqui para conseguir falar, para conseguir dizer algo, mas eles estão incontroláveis, eles não conseguem dizer nenhuma palavra sequer. Tristeza, né? Agora o assunto é chuva. Tá difícil para muita gente. Em Monteiro Lobato, 4 casas foram interditadas depois de um deslizamento de terra. O teto quebrado mostra a força do deslizamento de terra que atingiu essa casa em Monteiro Lobato. Cômodos ficaram danificados e o peso da terra causou várias rachaduras na estrutura. Esse vídeo gravado pela moradora mostra o momento que toda essa terra invadiu a casa. Eu estava mudando para cá, só faltou a televisão e os 2 colchões para trazer. E aí foi a hora que eu ouvi o barulhão. Eu pensei que até que o moço caiu da escada ali que ele estava mexendo. Aí a hora que eu saí correndo, desesperado, porque minha filha também estava ali. Aí foi um desespero que só por Deus. E aí, querendo ou não, só trincou, tudo ali. Aí eu comecei a tirar minhas coisas e passar para outra casa. No talude é possível ver a marca deixada pelo deslizamento, provocado pelas chuvas frequentes nos últimos dias. A região é monitorada o ano inteiro pela Defesa Civil, justamente pelo risco eminente de ocorrências como essa. Após uma vistoria, o órgão interditou totalmente 2 casas e parcialmente outras 2. Eu acredito, assim, tecnicamente falando, por conta das moradias estar muito próxima ao talude e por conta do volume de terra e está muito encharcado e na hora da descida do volume de terra, então deu-se ali uma pressão. Então essa pressão causou o impacto e empurrou as paredes de alguns cômodos, causando toda essa situação. Numa vistoria prévia que nós fizemos, a gente identificou o risco iminente, Quando há essa identificação desse risco iminente, a gente solicita a desocupação imediata do imóvel, As 4 casas continuarão interditadas até uma nova vistoria da Defesa Civil, que deve apontar se os imóveis precisarão ser demolidos. O órgão segue monitorando a cidade, que permanece em estado de alerta para fortes chuvas nos próximos dias. O muro desse cemitério também cedeu por causa das chuvas. Segundo a prefeitura, os túmulos não foram afetados e a área já foi isolada para as providências necessárias. As chuvas continuarão, nós recebemos os alertas do estado e a gente vai estar acompanhando. Para evitar possíveis desastres, a Defesa Civil Municipal espera receber ainda em fevereiro a primeira sirene da cidade, fornecida pelo órgão estadual. O equipamento deve alertar a população sobre a possibilidade de enchentes e deslizamentos. Essa sirene a gente solicitou ano passado para o estado, a gente fez até um primeiro simulado baseado exatamente nessa sirene que vai ser instalada provavelmente na segunda quinzena de fevereiro. Já estão sendo feita a parte de instalação da base e essa sirene vai contribuir principalmente para essas situações. Um primeiro instante, se acontecer uma situação como essa, a gente pode acionar e aí fazer a evacuação do bairro se necessário.
7 estradas do município também foram afetadas com quedas de barreira, mas segundo a prefeitura, apenas a estrada do Rio Manso e a estrada da Ponte Nova ainda continuam interditadas parcialmente. As outras já foram liberadas. Falando em liberação, o trecho da Floriano Rodrigues Pinheiro, que estava interditado desde ontem em função do transbordamento de um córrego na altura de Taubaté, foi liberado agora à tarde. A informação foi confirmada pelo DER. Nossa equipe voltou ao bairro Santa Teresa, em Taubaté, onde a chuva causou vários estragos. Aos poucos, os moradores estão tentando retomar a rotina, mesmo com medo. Seu João Batista mora há mais de 30 anos no bairro Santa Teresa e com a inundação perdeu praticamente tudo. Geladeira, fogão, o fogão não, minto, máquina de lavar, tudo. Mas o senhor permanece na casa aqui? Permaneço aqui. Eu não tenho para onde ir e também que eu não posso deixar as coisas sozinho aqui, né? Nas ruas, a comprovação do estrago, com bocas de lobo entupidas e muita sujeira. Essa igreja, que fica ao lado da escola Docilina Silva de Campos Coelho, abriu as portas para receber doações e entregar para os moradores que precisam. Com doações de roupas, cesta básica, produtos de limpeza, e estamos, graças a Deus, ganhando bastante arrecadações para estar ajudando essas pessoas que estão precisando. Está sendo difícil, porque já é um bairro muito carente, né? Aí está sendo muito difícil. Dentro da escola, cerca de 19 pessoas dormiram desta terça para quarta-feira. E segundo o diretor de segurança, mais ações acontecem no bairro. É importante destacar que foi feito inicialmente um cadastro de pessoas, né? Foram 80 famílias, 290 pessoas atendidas ontem até o término das operações de ajuda humanitária entre Defesa Civil e o Serviço de Desenvolvimento e Inclusão Social do município, né? A gente está contando também com o apoio do governo do estado, através da Defesa Civil. São muitas ações, não só aqui no Santa Teresa, mas também em outros locais que necessitam da atuação do poder público, né? Nas questões de obras, de melhorias, são situações de infraestruturas, e a gente está trabalhando em conjunto para trazer o melhor para a população. Lilian é a diretora de proteção básica do Fundo Social de Taubaté e reforça que toda a população afetada está sendo amparada. Então, nós temos acolhidas, abrigadas algumas pessoas aqui na escola. Agora a gente está conseguindo também fornecer alimentação, porque de fato perderam tudo, então a gente vai ter um processo de alimentação. A assistência social já visitou 80 casas até o momento. Tem algumas ainda, né, que a gente está esperando a água baixar para a gente conseguir fazer a visita técnica, identificando quais foram as perdas, os idosos na casa, as pessoas prioritárias, para que a gente consiga dar um atendimento humanizado e um acolhimento que de fato eles precisam nesse momento. Nas ruas, caminhões passam a todo momento, levando aquilo que um dia já fez parte da casa de muitas pessoas. Dona Cleusa não foi tão afetada pela chuva, mas sente na pele a dor dos vizinhos. Minha amiga, tudo, ela perdeu os móveis dela, tudo, até fui ajudar ela a limpar a casa, tudo, mas perdeu bastante coisa. Este é o trecho mais afetado do bairro Santa Teresa, em Taubaté. Nós estamos na rua Professora Carmen Maria Dota. A água começa a baixar aos poucos, mesmo com a continuidade da chuva. Porém, a população segue com medo, pois novos problemas começam a aparecer no bairro. Foi ontem, o carro do rapaz caiu ali dentro, ali, nós que tiramos o carro ontem. Foi triste, rapaz. E peço para aqueles que tiverem condições de estar nos ajudando, né? A igreja vai estar aberta até 10 horas da noite, estamos aqui trabalhando. Quem quiser fazer doações para a Igreja Candelabro de Deus, estamos aqui. Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que, com a ajuda de equipes do DR, eles conseguiram desobstruir alguns blocos de passagem de água do córrego onde a água extravasou. Também retiraram o lixo e a vegetação e limparam bocas de lobo para evitar novas enchentes. Ainda pode ser que chova amanhã. Eu vou te mostrar como é que fica a previsão do tempo. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 18 e 29 graus. 27 é a máxima esperada para amanhã à tarde em São Luís do Paraitinga. A previsão mostra a máxima de até 34 graus em Caraguatatuba.
Na Serra da Mantiqueira também deve fazer calor. Em Santo Antônio do Pinhal, as temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Quem tem viagem marcada, por exemplo, para curtir o carnaval, deve ficar apreensivo, né, com essas notícias constantes de previsão de chuva. Mas calma, porque a tendência é que esse cenário vá mudando nos próximos dias. O cenário é otimista. Previsão é que não tenhamos chuvas contínuas, chuvas generalizadas, nenhum sistema atuando de forma que a gente possa ter alguma frente fria ou possibilidade de acumulados altos. Então, a previsão é que tenhamos um tempo estável para os próximos dias, predomínio do sol, tempo abafado, aquela característica bem típica da estação, bem típica do verão. E, como eu disse, característica típica do verão tem as chuvas de verão. No final da tarde, a gente pode ter pancadas de chuvas isoladas devido a esse dia abafado, esse dia com predomínio do sol, que ocasiona essas pancadas de chuvas de verão, que são pancadas de chuvas intensas, rápidas e bem características, né? Então, elas sempre ocorrem no final da tarde, dificilmente a gente tem chuvas de verão, pancadas de chuvas muito longas ou no período da noite, porque elas ocorrem sempre após um dia de predomínio de sol, um dia abafado, um dia quente, ou seja, uma chuva bem típica da estação. A gente está saindo de um sistema, né, que a gente teve chuvas contínuas, principalmente na região do Vale, que foi uma região bem afetada nesse último final de semana, conforme o alerta da Defesa Civil. Então, tivemos diversos acidentes, tanto em Taubaté, região de Caçapava, Guaratinguetá. Então, a região do Vale foi uma região bem afetada nesse último final de semana, mas a previsão para os próximos dias é de um cenário mais otimista e de um tempo mais estável, com características bem típicas da estação. Ufa, né? No próximo bloco a gente vai te ajudar a inovar na make, no cabelo, para curtir o carnaval, já que vai dar sol. E com dicas para você reproduzir na sua casa mesmo, tá bom? 6h57, eu volto já. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. A Escola Paulista de Direito tem uma história construída com base em tradição, conhecimento e excelência no ensino jurídico. Mas tradição para a EPD nunca significou parar no tempo. Inovar com propósito é unir experiência, visão de futuro e conexão real com o mercado. Tudo isso para formar profissionais preparados para o alto desempenho, seja nas carreiras públicas, no empreendedorismo ou na advocacia. Acesse epd.edu.br e conheça a nova EPD. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS No Brakes nada vai parar. APS No Brakes. Mais que energia. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709 Jardim Serimbura, @Boi Galê Churrascaria. Comprar carro tá pesado pro bolso. Seminovo certo! Qualidade! Economia! Negociação! Renault desconto de 10 mil. Tá barato, tá barato, tá barato! Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Nós estamos a poucos dias das festas oficiais do carnaval e eu sei que tem gente que gosta de se arrumar, de ousar no look, no cabelo, na maquiagem. Nem sempre dá para ir no salão, né, gente? Mas para se arrumar em casa e fazer bonito, dá certo? A gente vai te ajudar nessa.
E é claro, né, Marcela, que no carnaval tem que ter uma maquiagem bem bonita e muito glitter. A Camila Moraes já tá aqui com a gente, ela é maquiadora. E claro, a nossa modelo, Gabi, que vai ajudar a gente nessa missão de levar aí muito glitter pro pessoal de casa, viu? Camila, primeiro eu queria entender sobre o que você comprou aqui pra fazer essa maquiagem funcionar e dar certo. Perfeito. Bom, o carnaval esse ano, né, promete muito brilho, como você disse, cores neons, então cores vibrantes, o azul, o rosa e muitos brilhos holográficos. Então eu deixei separado ali uma combinação, né, pra gente fazer nela. E assim, a pessoa pode se jogar mesmo, não tem problema, na combinação de cor ou mesmo se não combinar, o carnaval pede isso. E aqui eu já vi que a Gabi tá com a pele bem feita, né? A pele tá linda. É o princípio de tudo, deixar uma pele bem bonita, bem feita, talvez colocar até um fixador, né, para aguentar o bloquinho. Isso mesmo. E a dica que eu dou além de toda a preparação de uma maquiagem, né, um bom primer, para fazer a maquiagem durar mais, passar uma cola, né, que seja suficiente, cola de cílios que a gente usa. A principal dica é passar um protetor solar antes, para não ficar com marca do sol no final do bloquinho. Glitter a gente viu que tem bastante, mas e os olhos? Será que vale a pena colocar mais glitter ainda? A gente pode colocar um glitter mais sutil, não tão pesado como esse, né? Porque a gente já pesou bastante no blush. Então agora eu vou optar para colocar os tons neon no olho. Então eu vou usar esse rosa, que é uma pastinha rosa. Por cima eu vou colocar o pozinho neon. Bom, a gente viu que o olho tá com bastante glitter, tá bem bonito, mas muitas pessoas não têm essa habilidade de fazer sozinhas. Mas temos uma outra opção, é isso? Isso mesmo. Uma outra opção para quem não tem a habilidade de fazer esse delineado é usar as pedrarias, que também vai estar bastante em alta, né? E ela já vem com uma colinha, mas ela se solta muito fácil. Então pode usar a própria cola de cílios, passar no rosto, direto no rosto e colar as pedrinhas. Vou mostrar para vocês. E essas pedras vocês podem colocar, né, onde vocês acharem mais bonito, fazer uma combinação aí. Tem vários modelos de pedras, né, aí no mercado. Dá para fazer uma combinação e ficar bem legal também. Adorei essa dica da cola de cílios para colar as pedrinhas. Eu não sabia, não. Você sabia? Bom, maquiagem você já aprendeu, né? Agora, com dicas de uma cabeleireira, a Beatriz Plácia te ajuda a fazer um penteado diferente para você também arrasar no carnaval. E é claro que a mulherada também gosta de deixar o cabelo diferente durante a folia. E nada melhor do que um penteado fácil, prático e barato. Exatamente, esse cabelo já está pré-preparado, então a gente trabalhou aqui umas ondas bonitas, soltas, totalmente natural. O principal objetivo na escolha desse penteado foi a facilidade. É um penteado muito fácil de reproduzir em casa. E para quem gosta de cabelo meio preso, prefere o cabelo mais solto, né? Eu não gosto daquele de prender, de mostrar tudo. É a escolha perfeita. Aqui eu vou transformar a Maria Chiquinha em coque. Já deixei repartido onde eu vou usar para o coque. Então é bem simples. A gente prende, faz como se fosse um rabo mesmo, uma Maria Chiquinha. E a partir disso eu já transformo num coque e tá pronto. Então é um cabelo extremamente prático. Umas torções assim dão um resultado mais bonito e facilita depois também na fixação. A gente consegue mais durabilidade. Aqui uns grampinhos só para segurar ele no lugar, posicionar o grampo e deslizar no couro cabeludo. E aqui dá para usar a criatividade, se quiser colocar fitas coloridas, no caso eu vou colocar só em volta do coque, mas daria pra gente também envolver todo o coque com essa fita, também fica bonito.
Vanessa, aí na parte da frente tem opção de deixar franja ou fazer algo a mais, é isso? Exato. Aqui eu optei por fazer trancinhas, que né, é algo também super tradicional e a maioria das pessoas tem facilidade para fazer. E o glitter não pode faltar. Uma dica bem importante aqui para fazer penteado sem estragar o cabelo no carnaval, porque usa muito produto, muito gel, né? O gel principalmente. Optar por gel sem álcool. De preferência tem alguns que tem pantenol, tem uns ativos hidratantes. Esses são melhores ainda. No chuveiro, você vai molhar e passa condicionador ou máscara hidratante. A máscara ela tem uma potência ainda maior. Gabi, agora a pergunta que fica é, você conseguiria fazer a make e o cabelo sozinho em casa? Com certeza. Eu achei o cabelo tão fácil quanto a maquiagem. Dá pra fazer com certeza. Vamos torcer juntos. Vem pra torcida Comevap. Eu vou te dar uma dica para você, por que não arrasar no carnaval que está chegando. É dica de receita. Quem aí curte queijo? Eu amo. Na minha opinião, queijo vai bem com tudo. Dá uma olhada para o telão e presta atenção nessa sugestão de receita que a Comevap trouxe. Espetinho de queijo coalho Comevap claro com bacon e mel picante. É fácil de fazer e com certeza vai surpreender os seus amigos, a sua família. Gostou dessa ideia? Vou te dar um incentivo a mais para você fazer essa receita na sua casa e não demorar para fazer. Está no ar a promoção Torcida Comevap, uma forma muito saborosa de você jogar junto com a gente e ainda concorrer a prêmios da Comevap. É o seguinte, nós estamos, vocês sabem, em ano de Copa, vocês vão acompanhar os jogos aqui no SBT e a Comevap também entra em campo para te ajudar a testar receitas incríveis. Todo mês tem um desafio diferente. Agora, em fevereiro, eu te convido a fazer essa receita usando esse espetinho aqui, espetinho de queijo coalho Comevap, e aí você acrescenta bacon e mel picante. Comprou esse queijo da Comevap para fazer a receita? Tira a foto e manda para mim pelo WhatsApp. Detalhe super importante, a embalagem do queijo coalho Comevap precisa aparecer na foto, tá bom? Feito isso, você manda para o nosso WhatsApp 997524005 a sua foto até o dia 20 de fevereiro. Se a sua receita for escolhida, você vai vir participar do jornal, olha que legal! E ainda ganhar uma cesta cheia de produtos da Comevap. A receita vencedora será anunciada ao vivo aqui no TH Mais Notícias no dia 23 de fevereiro. Capricha na receita, separa o queijo coalho Comevap e vem torcer com a gente. Torcida Comevap, sabor que reúne, qualidade que conquista. Vamos torcer juntos. Vem pra torcida Comevap. Eu amei essa receita e é claro que eu vou fazer na minha casa. Eu espero que você faça e mande pra gente pelo 997524005. Ô Maria, você tá me assistindo ali do Sete Vila em São José, faz essa receita e depois manda foto pra gente. Tenho certeza que você vai amar e arrasar. Um beijo pra você, obrigada pela companhia na TV e também na internet, viu? Maria mandou mensagem lá no meu Instagram, @mesquita.marcela. Bom, gente, agora é hora de abrir espaço pro intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre as mulheres na ciência. 7/9. Volto já. Jornal TH Mais Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Começou folia de ofertas no Auto Shopping da cidade em Jacareí. De 9 a 28 de fevereiro. São mais de 300 ofertas. Primeira parcela só para 90 dias. Taxas a partir de 1,18. Entre na folia e saia de carro novo. Auto Shopping da cidade em Jacareí.
Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. Em breve, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Hoje, 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Quem está na área sabe o quanto é desafiador se manter nesse mercado. Jaleco e óculos de proteção fazem parte do dia a dia por aqui. Um ambiente que por muito tempo foi dominado por homens, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço. Liliane trabalha há 20 anos na área. No início, não foi nada fácil. Eu fiz o curso técnico em Química por incentivo de uma amiga, então procurei um curso. Depois de um ano eu já podia procurar estágio para entrar no mercado de trabalho e eu escolhi o curso técnico em Química por ser um curso mais curto e por eu ter essa oportunidade de entrar já no mercado. Até hoje, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, as mulheres ainda são minoria. Em todo o mundo, menos de 30% dos pesquisadores científicos são mulheres. No Brasil, elas representam apenas 20% dos profissionais que atuam em tecnologia. A desigualdade não aparece só nos números. Eu vejo, sim, um crescimento nesse sentido de ter mais respeito com relação às mulheres, né? A própria BASF, ela tem vários programas de incentivo às mulheres, então tem programas de mentorias para liderança, tem um grupo de diversidade dentro da empresa que é o IB e também um programa importante na empresa são vagas afirmativas para mulheres. Mesmo sendo minoria nas áreas de ciência e tecnologia, as mulheres seguem conquistando espaço e quebrando barreiras. Neste laboratório que fica em Jacareí, elas mostram que dedicação e competência não tem gênero. A Tatiane é outro exemplo de mulher que venceu todas as barreiras possíveis. Hoje ela é supervisora do laboratório e lidera uma equipe. Antes de chegar até aqui, ouviu repetidas vezes que essa era uma área somente para homens. Mas não desistiu. Estudou, se especializou e provou que lugar de mulher também é na ciência. Eu tinha aproximadamente 15 anos, eu trabalhava em casa de família e lá eu mexia muito com produtos de limpeza. Então eu queria entender por que uma pequena quantidade daquele produto realmente era tão eficiente. Diante disso, eu terminei meu ensino médio, fui trabalhei em comércio, fiz meu estágio numa multinacional por 2 anos e hoje estou como supervisora de laboratório. Então estou aqui praticamente 15 anos, 15 anos. Com muitos desafios e muitos aprendizados. Histórias como a da Liliane e da Tatiane mostram que a presença feminina na ciência vai muito além das estatísticas. Cada conquista dessas mulheres abre caminho para outras. Na ciência, elas inspiram novas gerações a sonhar mais alto. E a gente está aqui para abrir espaço para que outras meninas não tenham tantas dificuldades e obstáculos como nós tivemos. Que legal, é muito bom saber que a gente está desbravando várias áreas. Muito orgulho das mulheres que não desistem e lutam muito para se afirmar e permanecer no mercado de trabalho. Que a gente seja cada vez mais valorizadas, né, meninas? Parabéns pelo dia de vocês. Bora de mensagem agora? Cássia, de São José. Boa noite, Marcela. Adoro o seu programa. Você está linda. Muito obrigada. Sobre esses homens nojentos, tem que mofar na cadeia. Tenho nojo. Eu também. Ela está falando sobre as pessoas, esses homens que guardam conteúdo de abuso sexual infantil. Enfim, um horror, né, Cássia? Beijo. Simone, oi, boa noite. Estou aqui te assistindo. Marcela, para quem gosta de carnaval, o ideal é saber aproveitar com todo cuidado, correr de brigas desnecessárias, se divertir com alegria com os penteados de arrasar e pinturas também, deslumbrantes. Abraço, Marcela, para você também. Simone, vou até encerrar o jornal de hoje com a sua mensagem. Galera, por favor, vai ser feliz no carnaval, mas não se envolve em briga. Bora ser apenas feliz. Não se meter em confusão. Será que é difícil? Acho que não, hein? Bora fazer o que a Simone está sugerindo, que eu concordo 100%.
Por hoje é só, mas amanhã você tá aqui? Eu estarei, 6h30 da tarde, te espero ao vivo na tela da TH+ SBT com o nosso TH+ Notícias. Enquanto isso, te espero lá nas minhas redes sociais, tá bom? @mesquita.marcela é o meu Instagram. Muito obrigada pela sua companhia, amanhã a gente se vê. Boa noite, gente. Tchau.